que era o de Simão Pedro. O de Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava a multidão. Este é um relato que está registrado no livro de Lucas, capítulo 5 e o verso 3. Há aqui algumas aplicações a qual nós iremos trabalhar nessa noite. A Bíblia diz que haviam ali pescadores que estavam lavando as redes, pois eles tiveram uma noite de insucesso. Eles tiveram uma noite a qual tentaram pescar e nada apanharam. E agora Jesus, ele chega no cenário. Jesus, ele chega e pede um dos barcos emprestados. E aqui é hoje onde eu começo a ministrar. Perceba a situação a qual havia o barco. Simão entrega aquele barco para Jesus começar a ensinar e a falar à multidão. O barco estava vazio e acabado de passar por uma noite de insucesso. Mas após Jesus devolver o barco para Simão, o barco ele volta com uma grande colheita de peixes e totalmente diferente da maneira qual foi entregue para Jesus. E aqui eu já começo a entender algo através dessa passagem. O que, irmão Paulo? Tudo aquilo que eu e você entrega para Jesus não volta da mesma maneira. Jesus, ele nunca nos devolve algo que nós entregamos a ele da mesma maneira. Sempre há uma multiplicação. Bora para a Bíblia? Você está lembrado no livro de Samuel? A Bíblia diz acerca de uma mulher chamada Ana. Ana não podia gerar. Deus havia cerrado a madre de Ana. Então, Ana fez um voto ao Senhor. Se tu me deste um filho, eu devolverei ao Senhor. Então agora, Ana, ela enfrenta uma rival, chamada Penina. Ela passa por um processo. Então, Deus a faz gerar. E Ana cumpre a sua promessa. Entrega Samuel ao Senhor. E Deus dá a Ana mais 5 filhos. Porque Deus ele nunca nos devolve algo que nós damos emprestado da mesma maneira. Sempre há uma multiplicação. Você está lembrado de 2 Reis, capítulo 4? A Bíblia diz que ali havia uma viúva e os credores vieram para tomar os seus filhos, a fim de pagamento da dívida que o seu marido havia deixado. Então, ela recorre ao profeta para que tenha uma solução. E ela tinha apenas uma botija. Ela entrega essa botija ao Senhor. E foi através daquela botija que houve a multiplicação sobre a vida daquela mulher. A primeira palavra profética que eu quero deixar sobre a vida de pessoas aqui essa noite é essa.
Deus, ele nunca te devolve algo que você deu emprestado da mesma maneira. Há uma multiplicação sendo gerada sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu não sei o que você entregou ao Senhor, mas algo Deus, ele me permite falar para você através dessa live. Aquilo que você entregou nas mãos do Senhor, será gerada uma multiplicação sobre a tua vida, sobre a tua história e sobre a tua família. Jesus, ele termina de falar para a multidão e dá uma ordem para Simão: lança-te ao mar alto e jogai a rede. Simão, respondendo, disse: Senhor, havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui há duas aplicações para nós trabalharmos. A primeira delas: Simão, ele acabara de passar por uma noite frustrada. Ele acabara de passar por uma noite de insucesso. Mas Simão, mesmo após passando por uma noite de insucesso, ele resolve obedecer a palavra a qual foi gerada através de Jesus. O que é isso, irmão Paulo? A obediência gera provisão. A obediência gera milagre. A obediência gera para mim e para você resultados extraordinários. Simão, ele poderia olhar pelos olhos humanos e falar: nós acabamos de vir, eu não vou obedecer. Mas mesmo após ele ter vindo de uma tentativa frustrada, ele decidiu obedecer a palavra a qual foi ministrada. Porque a obediência, ela gera provisão. A obediência, ela gera milagre. Bora para a Bíblia? Você está lembrado do povo em Jericó? Deus havia dado uma ordenança: rode a cidade durante 6 dias, uma volta a cada dia. E mais um dia, só que agora vocês vão sitiar a cidade por 7 vezes. E após a 7ª vez, vocês dão um alto grito. Vocês gritam, tocam buzina. Então as muralhas de Jericó caíram e o povo adentrou sobre aquela cidade. E aqui há um mistério muito lindo, porque nós pregamos muito sobre o grito, mas não foi o grito que derrubou as muralhas, mas sim a obediência. Porque tem gente que grita muito, mas não obedece. E o mistério não está em gritar, está na obediência. Pois a obediência, ela gera milagre. Quer que as muralhas de Jericó comecem a cair sobre a tua vida? Começa a obedecer. Quer que as muralhas, os gigantes, ela caiam sobre você? Começa a obedecer a palavra do Senhor. Simão agora, ele obedece a palavra. E ele vai novamente ao mar e lança a rede. E colhe muitos peixes. Tem uma colheita
abundante. Simão, ele obedece à palavra e agora tem um resultado extraordinário, porque a palavra ela gera. O que a palavra gera, irmão Paulo? Ela gera provisão, ela gera providência, ela gera mudança de cenário, ela gera vida, ela gera fôlego. A palavra ela tem o poder de gerar. Está lembrado em Ezequiel 37? A Bíblia diz que Ezequiel ele foi levado em visão em um vale cheio de ossos. Aquele vale estava em sequidão. Os ossos estavam sequíssimos. E Jesus ele pergunta para Ezequiel: poderão esses ossos reviver, Ezequiel? Então Ezequiel diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Então Deus ele manda que Ezequiel profetize sobre aqueles ossos. E Ezequiel diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E sobre aqueles ossos foi gerado carne, e sobre aqueles ossos foi gerado nervo, e sobre aqueles ossos foram gerado vida, sobre a palavra a qual foi ministrada, a vida voltou para aqueles ossos. Através da palavra que foi ministrada, aquele pescador teve uma mudança de cenário sobre a tua realidade. O que é isso, irmão Paulo? A palavra, ela gera. A mensagem que Deus, ele nos manda e nos ministra essa noite é profetizar em meio a situações desfavoráveis. Porque a palavra ela gera. Foi sobre a palavra liberada que os pescadores obtiveram uma grande quantidade de peixes. Foi sobre a palavra a qual foi liberada que Ezequiel profetizou e os ossos tomaram forma novamente, cada osso ao seu osso, e tornaram a vida, porque a palavra ela gera vida, a palavra ela gera cura. Está lembrado do servo do centurião? A Bíblia diz que o teu Senhor ele vai até Jesus, relatando que o teu servo ele está muito doente, quase a morrer. Mas a Bíblia diz que aquele homem fala para o Senhor: não vá para a minha casa, pois eu não sou digno de recebê-lo. Diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. E foi através da palavra dita pelo Senhor que o servo ele foi curado. A palavra ela gera cura. A mensagem que Deus quer ministrar aos nossos corações essa noite é essa. Comece a profetizar a palavra em meio ao seu lar. Comece a profetizar a palavra sobre o teu trabalho. Comece a profetizar a palavra sobre o teu casamento. Comece a profetizar a palavra sobre o teu ciclo social. Comece a profetizar a palavra sobre você e sobre os seus. Foi pela palavra que Simão ele obteve um resultado extraordinário e uma pescaria abundante.
ele começou a obedecer a palavra. E a palavra liberada gerou naquele homem uma pescaria abundante. Quando eu e você temos a atitude de obedecermos aquilo que o Senhor nos ordena, há uma pescaria abundante, há uma colheita extraordinária nos esperando. E aquele homem, ele obedece a palavra a qual foi ministrada pelo Senhor. Ele lança a rede e agora colhe uma tão grande quantidade de peixes que fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Aqui eu libero a última aplicação dessa noite através desta mensagem. Simão, ele acabara de chegar de uma pescaria frustrada. Uma pescaria onde ele tentou e nada apanhou. Mas após Jesus chegar no cenário de Simão, ele tem uma pescaria abundante. Aquele homem, ele teve um encontro com Jesus. E a sua vida, ela foi transformada através da palavra. Pois a palavra, liberada por Jesus, gerou uma transformação de cenário sobre a vida daquele pescador. Antes de Jesus chegar no cenário, era um cenário de insucesso, choro, dor e frustração. Mas Jesus chegou e gerou uma nova expectativa para aquele homem. Deu àquele homem uma colheita abundante. Porque o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A mensagem central que eu deixo no teu coração essa noite, através dessa live, é muito simples e objetiva. Eu não sei como tem sido a sua pescaria até os dias de hoje. Talvez você fez como esse pescador. Tentou, mas tentou sem o dono do mar. Tentou, mas sem o dono do peixe. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aquele homem, por uma noite, ele viveu uma frustração. Por uma noite, ele viveu uma noite de fracasso e de insucesso. Mas ao amanhecer, a pesca mais abundante de sua vida estava lhe esperando. Porque ele obedeceu a palavra de Jesus. E porque Jesus chegou no cenário e na vida daquele homem. Eu não sei quantas noites têm sido de insucesso na tua vida, mas eu quero liberar uma palavra de Deus nesta noite. Os dias de insucesso, eles estão se findando, porque Jesus, ele está
chegando e liberando uma nova direção. Aquele homem, ele não mudou o propósito, mudou apenas o direcionamento. Deus, essa noite, ele está entregando novos direcionamentos para a vida de pessoas. E a pescaria, que tinha tudo para ser frustrada e de insucesso, se tornará uma pescaria abundante mediante a palavra do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra